Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à nossa sexta aula da apostila de instalações elétricas. E eu estou aqui com a minha apostila mais uma vez, e aí nós vamos abrir na página 20, onde eu deixei aqui o círculo das grandezas elétricas, tá? Então, todas as fórmulas possíveis para você calcular qualquer uma das 4 grandezas elétricas que a gente conhece: tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica, que vai ser o mais importante para a gente daqui para frente, porque eu vou trabalhar sempre com os dados de tensão elétrica, potência elétrica e corrente elétrica, para a gente poder dimensionar os circuitos, tá? Então, só recapitulando: corrente, tensão e potência elétrica é o que a gente vai precisar para fazer as instalações elétricas residenciais, comerciais, prediais e assim por diante, tá? Então, aqui tem esse círculo com as fórmulas. Então, sempre que você tiver 2 grandezas, você consegue determinar a terceira e a quarta grandeza. Então, vamos fazer a análise da potência elétrica hoje por meio do circuito paralelo. Então, na última aula, eu tinha colocado um circuito com 2 resistências, só que eles estavam ligados em série. Elas estavam ligadas em série, melhor, né? Agora, eu vou ligar em paralelo aquelas 2 resistências da última aula, tá? Então, aqui, ó, o meu circuito paralelo. Esse daqui é o meu circuito paralelo. E aí, a gente vai calcular a potência dissipada pelos resistores. Então, o primeiro resistor ele é igual a 10 ohms. O segundo resistor ele é igual a 5 ohms. E o meu circuito é alimentado por uma bateria de 10 volts, se a gente olhar na última aula. Bom, aí, a gente, para resolver isso aqui, a gente precisa aplicar os conceitos do circuito paralelo. Então, a gente já sabe que a tensão é igual para todos os componentes do circuito. A gente já sabe isso. Então, qual que vai ser a tensão aqui em cima? Aqui em cima do resistor R1, o R1. E qual vai ser a tensão em cima do resistor 2? Vai ser a mesma tensão da fonte. Então, o R1 vai ser igual ao R2, que é igual a 10 volts. Bom, então eu já tenho o valor de tensão de cada resistor e tenho também a resistência. Se eu aplicar aqui o círculo, se eu quiser aplicar o círculo aqui, eu já consigo determinar direto a potência, porque eu tenho, qual o valor que eu tenho aqui? Eu tenho de tensão e tenho resistência. Tá? E aí já daria para a gente calcular diretamente aqui a potência, que seria tensão ao quadrado dividido pela resistência. Já dá direto o valor da potência. Mas eu posso também calcular a corrente que passa em cada um dos resistores, e aí, com o valor de corrente em mãos, eu posso multiplicar pela tensão e achar a potência elétrica também. Então, eu tenho esses 2 caminhos para seguir. Tá? Então, eu vou primeiro calcular a corrente. Vou calcular a corrente do resistor, que, se a gente lembrar lá do triângulo, do RUI, né? Corrente vai ser tensão dividido por resistência. Então, a tensão é 10. Vou chamar aqui de corrente do resistor 1, tá? Que é a corrente que vai passar aqui, ó. Então, aqui vem a corrente total. Chega aqui nesse nó, uma parte da corrente vem para cá, que é a corrente do resistor 2. E uma parte desce para cá, que é a corrente do resistor 1. Tá? No circuito série só tinha um caminho. Aqui não, a corrente tem 2 caminhos para seguir. Então, ela sai da fonte, chega aqui, uma parte vem para o resistor 1 e outra parte vem para o resistor 2. Tudo bem? Então, vamos calcular a corrente do resistor 1. Vai ser a tensão, o R1, dividido pelo resistor 1, que vai ser 10 dividido por 10. Então, a corrente que passa no resistor 1, a corrente que passa aqui, ó, e R1 é igual a 1 ampere. É 1 ampere, tá? E a corrente
passa no resistor 2? É o mesmo cálculo. A gente vai fazer IR2 vai ser a tensão do resistor 2 dividido pela resistência 2. Qual que é o valor da tensão do resistor 2? Como a tensão é igual para todos os componentes do circuito no paralelo, vai ser 10 volts. Qual que é o valor do resistor 2? 5. Então 10 dividido por 5 vai dar 2 amperes. Isso significa que a corrente total, então, é 3 amperes. Então a corrente que passa aqui é 3 amperes. Chega nesse nó, desce 1 ampere para cá e 2 amperes segue para cá. Pronto. Muito bem, determinamos as correntes dos resistores. Então observa, pessoal, que no circuito paralelo a corrente elétrica aumenta muito em relação ao circuito série. Os mesmos resistores ligados em série, a gente viu na aula passada que a corrente era de 660 mA. Olha para quanto foi o valor de corrente agora. Foi para 3 amperes, subiu bastante. Por quê? Quando eu coloco os resistores em paralelo, eu diminuo a resistência do circuito. Então, eu diminui a resistência do circuito, a corrente sobe. A minha fonte é a mesma. No circuito série, eu subi o valor de resistência, porque as resistências são somadas. E aí o que acontece com a corrente? A corrente cai, tá? Então, aí a gente tem mais uma vez a comprovação da lei de Ohm. Agora vamos calcular as correntes. As correntes não, as potências. Né? Por quê? A gente já sabe a tensão que tem em cima de cada resistor e sabe também a corrente. Aí a gente vai pegar aqui, ó. Potência é tensão vezes corrente. Então a potência do resistor 1, vai ser igual à tensão do resistor 1 vezes a corrente do resistor 1. Potência do resistor 1 vai ser igual. Tensão é 10 vezes a corrente que passa por ele é 1. Então a potência do resistor 1 vai ser igual a 10 watts. Aí. Calculamos a potência do resistor 1. Agora vamos ver a potência do resistor 2. Potência do resistor 2 vai ser a tensão do resistor 2 vezes corrente do resistor 2. Potência do resistor 2 vai ser igual a tensão do resistor 2, que é 10, vezes a corrente do resistor 2, que é 2 amperes. Então, a potência do resistor 2 vai ser igual a 20 watts. Pronto. Então, esse circuitinho aqui é um circuito que consome 30 watts por hora. Então, esse circuito ligado durante 1 hora vai consumir 30 watts de potência. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula número 6 sobre potência elétrica e mais uma vez comprovando que as características do circuito paralelo estão corretas mediante a utilização da lei de Ohm. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!